Olá, estamos iniciando o Ecologia e Meio Ambiente numa produção da Agenda 21 local, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e TV Câmara. E hoje nós vamos falar sobre os resultados da Conferência do Meio Ambiente, conferência que aconteceu na nossa cidade, e também tratar sobre os desafios e perspectivas para Passo Fundo. Conosco estão o Luiz Chais, ele que é coordenador do programa Cidade Limpa, da Prefeitura Municipal. Seja bem-vindo. Obrigado, para nós é uma satisfação estar aqui. Também conosco o Ivânio Formighieri Miller, membro da Comissão de Mudanças Climáticas de Passo Fundo. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. E ainda a Edivânia Rodrigues, que ela é militante do Movimento de Moradias e também da Comissão de Direitos Humanos. Bem-vinda. Obrigada e dizer que é uma alegria poder estar aqui conversando sobre um tema tão importante. Certo. Luiz, quero começar contigo já para a gente falar um pouquinho do que foi essa conferência, da importância da Conferência Municipal do Meio Ambiente para discutir questões que estão aí, né? Bateram já a nossa porta, em especial as questões climáticas, mas a gente sabe que a conferência abrangeu vários temas, não é? Na verdade, nós agora, no último dia 29 e 30, nós tivemos a realização da Conferência Municipal do Meio Ambiente, onde a emergência climática foi o tema em questão. Nós estamos vivenciando no Brasil e tivemos a tragédia no Rio Grande do Sul há pouco tempo, onde a emergência climática é uma questão que se faz presente e que nós buscamos, dentro da nossa realidade local, trazer para a Conferência Municipal do Meio Ambiente, onde reunimos diversas entidades, o poder público e também a sociedade civil como um todo, para discutir, trazer propostas e encaminhar propostas que serão também discutidas a nível estadual e a nível federal. Certo. A gente sabe da importância de fazer esse movimento, essa discussão, né? Mas também de trazer apontamentos e ações. Gostaria que o Ivânio falasse um pouquinho em relação à questão das mudanças climáticas, já que você faz parte, né, membro da comissão aqui na cidade. Claro. Então, a comissão, né, a gente já foi criada já faz 1 ano e 6 meses aproximadamente. Nós temos feito reuniões periódicas, né, discutindo os temas emergentes que a nossa cidade demanda sobre questão climática, meio ambiente, arborização. Então é todo um trabalho com várias entidades, vários entes que compõem essa comissão para a gente fazer as discussões necessárias a nível municipal que envolvem a matéria de mudanças climáticas. E um ponto interessante da conferência municipal que ocorreu nesses dias 29 e 30 de novembro foram as discussões, né, com eixos temáticos criados pela própria conferência, para que as entidades, as pessoas ali presentes, tivemos 170 pessoas inscritas, participantes, né, atuantes nesses 2 dias de conferência, discutissem as projeções e os anseios sociais que convivem aqui no município. Então, a gente traz como um dos eixos discutidos a mitigação, também tivemos adaptação e preparação para desastres. Outro eixo também foi a justiça climática, a governança e educação ambiental e a transição energética. Então, todos esses eixos foram contemplados nas discussões dos grupos de trabalho durante a conferência. As pessoas, os presentes, fizeram suas propostas, discutiram em caráter local, para que, então, criasse essas propostas, como o Luiz falou, para, em março, levar para a conferência estadual. Conferência estadual é em março. Em março, na sede, né, na capital. Então, todos os municípios que sediaram essas conferências e aqueles que fizeram as conferências gerais, amplas também, irão poder participar e debater a nível estadual essas propostas para melhoramento e criar também um plano nacional que comporta as mudanças climáticas que está em desenvolvimento já a nível nacional. Certo. Divânia, eu gostaria que tu também desse o teu parecer, né, do que foi discutido, do que foi tratado, e principalmente a questão, né, que envolve aí, já que você faz parte do movimento de moradia. Eu penso que a conferência ela é sempre um momento importante, porque, como os colegas anteriormente já disse, é a sociedade civil, o poder público pensando a vida, a cidade, o meio ambiente. Então, assim, é importante ressaltar que na sexta-feira à tarde, por exemplo, nós tivemos um momento de estudo. Então, é trazer à luz toda a problemática
E no sábado de manhã nós discutimos tudo isso com uma escuta. Acho que uma escuta ativa das situações emergenciais que se vive, mas ao mesmo tempo também assim, um desejo enorme de dar respostas e buscar construir isso com a sociedade civil, com a cidade, com as lideranças, com o poder político, né? Para a gente poder garantir aquilo que nós sempre falamos e lutamos tanto, que é a questão da dignidade, da cidadania que nós lutamos, enquanto moradora de uma ocupação, enquanto Comissão de Direitos Humanos, enquanto movimento de luta da moradia. Certo. A gente percebe que o debate foi muito importante, né? Foram mais de 170 pessoas inscritas. Então, quer dizer que esse tema é importante, as pessoas estão engajadas, o poder público está engajado, a sociedade civil está engajada, as entidades estão engajadas, e isso é importante, não é? Nós recebemos com muita alegria o número de inscritos, mostrando que a população em geral está preocupada, sim, com o meio ambiente, não só entidades de classe, não só o poder público, mas a própria Edivânia, e como representante da sociedade civil e também uma lutadora de vários enfrentamentos no que diz respeito à moradia e às ocupações, ela foi a oportunidade que nós tivemos de coletar todas essas informações, fazer esse compilado. Nós tivemos, como o Ivânio falou, 5 eixos temáticos, onde esses eixos eles se interligavam entre si, e ao final da conferência, no sábado à tarde, a gente recebeu as propostas desses pequenos grupos de trabalho e foram, obviamente, aprovadas pelo grande plenário as propostas que serão encaminhadas a nível estadual e federal. Certo. Dentro dessas propostas, dá para citar algumas? Claro, nós podemos citar algumas sim, até fazendo referência em relação aos inscritos. Claro que foram 170 aproximados que se inscreveram, 170 pessoas. A nossa cidade demandaria, claro, muito mais disso, né? A gente vê que foi uma baixa adesão, mas dentro da possibilidade há sim o interesse da sociedade na discussão da pauta. Nós esperamos que nas próximas as pessoas se mobilizem mais, como se mobilizaram para ajudar na tragédia climática que teve no Rio Grande do Sul, para trazer essas discussões também a caráter democrático, como é uma conferência. Inclusive, importante mencionar que nós tivemos também as eleições de delegados, né? Os delegados que foram votados, colocaram seu nome à disposição na própria conferência, foram votados para levar o nome, né, de Passo Fundo, da cidade, para a conferência estadual. Inclusive, estamos frente a 2 deles, né, 2 delegados eleitos. Então, essa necessidade, né, da representatividade das mulheres também foi contemplado no nosso regimento interno, para que as mulheres, a sociedade civil, a iniciativa privada participassem na comitiva de delegação, o próprio poder público também e a sociedade civil, para que tenha representatividade ampla, né? Os negros, a comunidade indígena, todas essas minorias também representadas no regimento interno. Mas trazendo à tona essa questão das propostas criadas e do que foi debatido de fato e votado e eleito na Assembleia, que teve na tarde do sábado, nós podemos citar, por exemplo, no eixo da mitigação, duas propostas, na verdade, que foram encaminhadas e discutidas em grupo, todos os grupos discutiram 5 propostas, 3 a níveis municipais, 1 a nível estadual e 1 a nível nacional, para que então o grande grupo votasse e elegesse essas propostas para encaminhamento na conferência e também para encaminhamento na própria sociedade passafundense, para que o poder público, a iniciativa privada, discuta e elabore esses planos para trabalho. O eixo da mitigação, por exemplo, ele elegeu então duas propostas, né, com votos, e uma delas é a implementação até o ano de 2030 de uma gestão integrada e o processamento de resíduos sólidos com prioridade para coleta seletiva e compostagem orgânica, com a valorização econômica de resíduos e implantação de uma unidade de produção de combustível sintético e resíduo. Então, essa foi uma das propostas que foram classificadas locais. E também outra local foi eleita a retomada do efetivo Plano Municipal de Mata Atlântica, muito discutido também na conferência a questão do reflorestamento, para a proteção das florestas nativas remanescentes e ampliação da cobertura e reposição de áreas verdes existentes na cidade de Passo Fundo, que a gente sabe que é uma proposta muito robusta,
justamente pela questão do que a gente tem enfrentando hoje na cidade, que é a derrubada de árvores, né? As pessoas têm que ter essa consciência, e o próprio poder público e também privado, da necessidade de proteção das florestas. Então, também foi uma proposta que foi classificada como, na votação, classificada como necessária à discussão. Podemos também citar o eixo da adaptação e preparação para desastres, né? Tivemos a Defesa Civil também participando como interlocutora, como colaboradora das discussões. Também tivemos as universidades, a sociedade civil, as comissões aqui da cidade, Comissão de Direitos Humanos, Comissão do Meio Ambiente pela OAB. E nesse eixo da adaptação e preparação para desastres foram votadas 2 propostas, né? Que a primeira é a atualização de todos os planos municipais, incluindo obrigatoriamente todas as variáveis socioambientais, e também a outra proposta é a criação da política e plano municipal de gestão e mitigação de riscos, para contemplar justamente essa mitigação da necessidade, né, das adaptações e desastres que nós acabamos sofrendo os efeitos nesse ano aqui no Rio Grande do Sul. O assunto também não é diferente, temos áreas que são alagáveis, críticas, 4 bairros mais críticos, inclusive áreas irregulares, onde as pessoas são totalmente ceifadas da dignidade de moradia ou do próprio usufruto da localidade, dos bairros, em razão das enchentes, das inundações. Então, esse plano de adaptação e preparação para desastres também foi incentivado e debatido nesse eixo climático, nesse eixo temático. O eixo da justiça climática, por exemplo, eu vou citar um dos itens também que foram levados à votação e classificação, é a apresentação em até 12 meses de um plano emergencial e implementação de até 4 anos nas áreas irregulares, tanto ocupação quanto periféricas do município, a drenagem, a iluminação pública, serviços de coleta de resíduos, até que ocorra eventual processo de finalização de regularização fundiária. Então, a outra proposta eleita também foi a realização do geoprocessamento urbano detalhado das ocupações irregulares no município, visando identificar as necessidades ambientais da população para subsidiar políticas públicas de regularização fundiária, urbanização e reassentamento, né, garantindo o direito à moradia digna e à preservação ambiental. Então, o eixo da justiça climática traz justamente os mais afetados, que é a comunidade a comunidade negra, a comunidade com mais desigualdade social, as pessoas que mais sofrem hoje na luta de direitos são as que mais sofrem os efeitos das mudanças climáticas, infelizmente. Pessoas com poucos recursos, pessoas que não têm acesso aos direitos básicos garantidos pela própria Constituição. Esse eixo temático, ele discute e contempla todas essas garantias. Certo. A gente vai também estar falando sobre esses desafios, né? Que são desafios importantes. Aí eu também quero que, do primeiro eixo ali, que você fale, até porque tem o programa Cidade Limpa, que também conversa com esse eixo, porque é importante, não é? Na verdade, mas a gente vai a um intervalinho e aí no retorno Maravilha. A gente fala sobre essas questões. A gente vai a um breve intervalo e já retornamos. Fique com a gente. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Retornamos com Ecologia e Meio Ambiente. Nós estamos falando sobre os resultados da Conferência Municipal do Meio Ambiente, os desafios e perspectivas para a nossa cidade. Gostaria que o Luiz falasse um pouquinho, né? A gente falava no primeiro bloco de alguns eixos temáticos que foram discutidos e que saíram dali algumas ações. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse primeiro eixo, que ele fala bastante sobre a questão do resíduo, né? Da implementação, de dar dignidade também para as pessoas que trabalham lá, que se utilizam, né?
da reciclagem. Gostaria que tu falasse um pouco do programa Cidade Limpa, de uma forma muito sucinta, assim, porque ele também conversa com esse Sim. eixo, e eu gostaria que você abordasse a importância, não é, desse primeiro eixo também, porque a gente sabe da necessidade, né, de Passo Fundo ter uma política mais efetiva nesse sentido. As propostas trazidas pelo colega Ivânio, todas elas o poder público ele já tem o cuidado de várias maneiras estar fazendo e realizando a execução dessas propostas, principalmente no que diz respeito à nossa Defesa Civil do município de Passo Fundo, que também já faz esse geomonitoramento a partir das tragédias que ocorreram no estado. A Defesa Civil do município de Passo Fundo ela já faz esse trabalho. Em outras propostas, na verdade, a questão do programa Cidade Limpa, Márcia, o programa Cidade Limpa ele engloba toda a questão de resíduos do município de Passo Fundo. E a questão de resíduos é uma questão que passou por todos os eixos discutidos, porque é uma questão atual, é um problema que bate à nossa porta, é uma questão de educação ambiental que a gente precisa efetivamente buscar trazer a comunidade para o nosso lado, para que juntos nós consigamos realizar essa tarefa, que realmente é uma tarefa árdua. Hoje, o município de Passo Fundo ele produz mais de 200 toneladas de lixo diariamente. E, com isso, nós temos toda uma logística de coleta de resíduos, de material reciclado e também aquele rejeito, aquele material que não pode ser reciclado e que deve ser dada a destinação correta para esse resíduo. Certo. Edivânia, a questão da moradia, né, foi também um dos eixos ali abordados. Gostaria que tu falasse um pouco mais a respeito dessa questão e também trouxesse, né, os desafios aí, as perspectivas nesse sentido. Eu penso que a conferência ela foi e é muito importante porque, veja, ela trouxe para a mesa todas essas situações e, inclusive, alguns conceitos novos que nós temos começado a discutir, como o racismo ambiental. Se nós não discutirmos a desigualdade social, nós não conseguiríamos, por exemplo, discutir as emergências climáticas. Nós precisamos perguntar quem sofre mais com as questões ambientais. Quando tem toda a chuva, quem sofre mais? Mas, ao mesmo tempo, quando o sol é muito quente também, quem sofre mais? Então, se nós não trouxermos para a mesa e não discutirmos a desigualdade social, e aí tem uma questão que, quando a gente está dizendo da justiça ambiental, a gente precisa saber quem vai pagar a conta. Qual é a conta que precisa chegar para cada um? E para o trabalhador, não pode ser a mesma conta que chega para o empresário, para o ambientalista, para o economista. A gente precisa discutir isso numa perspectiva de justiça e saber, bom, por exemplo, quem está nas ocupações hoje? Como é que vive as questões ambientais? Se você ainda não tem o necessário para viver, saneamento básico, como é que você discute tudo isso que você já vive de uma desigualdade social com mais as questões ambientais? E aí a gente precisa falar do racismo, a gente precisa falar das questões das mulheres, a gente precisa falar das crianças, a gente precisa falar dessa população que é invisível, mas que também constrói, mas que também defende. Eu quero trazer aqui, por exemplo, Márcia, a nossa vivência junto ao Parque Pinheiro Torto. Por exemplo, quem faz o cuidado com aquele parque somos nós. Quem faz as denúncias quando tem pessoas que, porventura, ainda não compreenderam que esse cuidado com a árvore, com o meio, é necessário para uma qualidade de vida da cidade, que não é só da ocupação, somos nós que fazemos a denúncia. Então, é também reconhecer nos territórios as suas potencialidades nessa defesa do meio ambiente. E quando a gente fala da defesa do meio ambiente, eu gosto muito da frase do Paulo Freire. Ou nós cuidamos desse mundo, que a gente chama mundo comum,
ou não viveremos. Então, precisa ser um compromisso e um chamamento de todos aqueles que gostam de viver e viver bem nesse mundo que é nosso, mas que a gente precisa dividir as responsabilidades nesse mundo, para que cada um assuma e viva e se construa da melhor maneira possível. A gente pensa nas crianças, por exemplo, a gente tem essa dimensão, né? Esse cuidado que começa lá na família e que a gente tem discutido muito como movimento de luta por moradia, como movimento de mulheres, a questão da educação. Precisamos falar em educação. Teve um senhor que há uns 2 anos atrás ele me disse uma coisa assim, ele disse: Dona Edivânia, eu aprendi a cortar árvores. E agora, com 67 anos, a senhora vem me dizer que a gente precisa deixar as árvores crescer, cultivar? Ou seja, olha O caminho inverso, o caminho né? inverso. E que é necessário uma pedagogia, é necessário um cuidado, é necessário todo um jeito de fazer nesses territórios, porque é aquilo que a pessoa traz de mais sagrado. São as suas vivências, né? Mas eu conversava com ele que do outro lado também nós temos dos povos originários e nós temos dos quilombolas, que é de onde também eu trago as minhas raízes e os meus afetos, esse cuidado com o todo. E que a sociedade e o capital precisa reconhecer que esses territórios, eles são protagonistas nesses cuidados. Por isso a gente precisa trazer a interseccionalidade, raça, classe, gênero e meio ambiente no cuidado com o mundo. Mas não para alguns, para todos e todas. E eu percebo, e a gente falando, né, desse inverso, não é? Como a economia também se atentou para isso, não é? Hoje, as empresas, para fazer negócios, né, independente neste ou em outros países, ela precisa ter algumas metas cumpridas em relação ao cuidado com o meio ambiente, não é? Até na questão de licenças ambientais, hoje a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que uma empresa faça, obviamente, ou busque o desmatamento de alguma área, esse impacto ambiental ele é analisado pelos técnicos e aquela empresa ela terá que replantar, terá que tomar várias atitudes que não impactem ao meio ambiente naquela região. Então, realmente, o poder público, voltando ao que a Edivânia falava, é muito... estamos conversando bastante a respeito da situação, no que diz respeito às ocupações também, e uma das coisas que a gente esclareceu para a Edivânia, e aqui é o espaço para que a gente possa esclarecer também a todos, é que o poder público municipal, essa gestão municipal, ela se preocupa com todos. Obviamente que nós, enquanto poder público, enquanto poder executivo, nós temos as nossas limitações legais, mas que estamos, através da Secretaria do Meio Ambiente, através da nossa Procuradoria do município, estamos buscando ultrapassar essas barreiras e ver de que maneira que o município poderá auxiliar essas comunidades, esses territórios. É uma vontade dessa gestão municipal fazer com que o meio ambiente, a educação ambiental, a questão de saneamento básico, iluminação, é uma vontade do poder público municipal que isso seja para todos. Até trazendo essa questão da própria governança, né, que governança não é governo, são todas as entidades, e é isso que a Edivânia falava, sobre a necessidade de todos nós estarmos imbuídos na mesma causa. E um dos eixos temáticos que, levando essa questão da economia, nós já temos hoje muitas empresas trabalhando com a compensação de carbono, com medidas que reduzem as emissões de gases de efeito estufa, enfim. Um dos debates que foram incluídos na própria conferência, no eixo da transformação ecológica, e foi eleito como uma das propostas, é a criação e implementação de uma política pública para a criação do IPTU verde. Então, para que as propriedades que possuam a utilização e o uso de placas solares fotovoltaica ou o reuso de água com biodigestores
para destinar esses orgânicos, entre outros, e ter, então, o IPTU verde em evidência. Foi um dos pontos também trazidos. Inclusive, o IPTU verde já foi um assunto muito discutido aqui na Câmara, né? Já teve um assunto que foi está em debate, aprovado, né? E ele está ainda aí para, eu acho que é uma das questões que tem que retornar à pauta, não é? É o reforço da sociedade, né, perante as necessidades da emergência climática. Todos esses temas discutidos, a própria questão das áreas irregulares, tudo isso envolve emergência climática. A necessidade de trabalhar com resíduos nessas áreas, de trabalhar com alguma modalidade de pavimentação, para trazer uma dignidade para as pessoas, é matéria urgente e emergente que envolve mudanças climáticas, né? Nós estamos buscando também a atualização do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, também além do IPTU verde que está sendo discutido pela Câmara Municipal de Vereadores, nós também encaminhamos um projeto para que nós realize também, através da Secretaria do Meio Ambiente, o inventário arbóreo, onde a partir dali também a gente terá uma maior clareza da questão do desmatamento, da questão de onde nós deveremos buscar o cultivo de mais árvore, de mais vegetação. Então, tudo isso vem ao encontro, na verdade, tanto o Luiz Fabrício, como sociedade civil, como poder público, o Ivânio, o professor Ivânio, a Edivânia, como sociedade civil, todas as ideias elas vêm ao encontro de um denominador comum, que é o meio ambiente. Certo. A gente vai falar um pouquinho das perspectivas, então agora a gente falou bastante sobre os desafios, os temas, né, são muito desafiadores, mas eu quero falar um pouquinho das perspectivas, então quero começar aqui com o Ivan. Eu acho que as perspectivas em matérias de mudanças climáticas, transformação ecológica, como é a pauta do meio ambiente, hoje trazida nas conferências municipais de todo o Brasil, e vai ser pauta para a criação do Plano Nacional de Mudanças Climáticas para o próximo ano, ela envolve uma série de fatores. E esses fatores não são somente, começam a discussão local, com certeza nós, como município, temos que tratar isso aqui dentro, levar para a esfera estadual e trabalhar num plano maior que o Plano Nacional para tratar os trabalhos de mudanças climáticas e mitigação dos efeitos e desastres climáticos que têm trazido cada vez mais. O Brasil é um dos afetados. Assim como a Itália, assim como a Austrália, outros tantos países que já sofreram com enchentes, ou também com outras formas de enxurradas ou denominadores que trazem as questões ambientais à tona na sociedade civil. Então, as perspectivas é trazer cada vez mais à tona essas medidas, essas tratativas com o anseio social, fazer com que as pessoas tenham consciência ambiental das suas ações no dia a dia, as empresas, as entidades trabalhem como forma mais sustentável, com um ideal ecológico maior nas suas ações, para que a gente consiga construir de forma mais traçada e objetiva um resultado futuro para as próximas gerações, que também tenha garantido nossos direitos, que nós aqui estamos hoje discutindo, as próximas também têm os mesmos direitos de vida e de sobrevida aqui na Terra. Edivan. Márcia e os demais, eu sou movida à esperança, né? O esperançar que te coloca todos os dias no caminho. Então, a perspectiva que eu tenho e que eu acredito é que, de fato, a gente consiga fazer esse processo no município, vai para o estado, vai para a federação, e se consiga pensar o mundo, né? E aí, aqui para nós, Passo Fundo, eu tenho muita esperança que a gente consiga conjugar, não como um enfrentamento, mas como ajuda o direito do meio ambiente e o direito à moradia. Em que a gente possa criar uma cultura de quem está nas áreas de preservação, nos parques. Eu sou cuidador, eu sou cuidadora, por isso eu tenho ali um compromisso ético com esse território e com esse espaço. E isso é possível, né? Se nós juntarmos as nossas forças, ter políticas públicas e trabalhar na questão da educação ambiental, de se sentir e de nos sentirmos responsável por esse ambiente que nós moramos. Então, garantindo com isso direito à moradia, saneamento básico, o meio ambiente como espaço da convivência social, né? Não só para alguns, mas para todos e todas,
E aí a gente ir recriando essa forma de ver o mundo e ainda repensando, eu disse no dia da conferência, repensando inclusive a nossa existência, né? E o sentido da nossa existência nesse meio ambiente, de uma maneira na economia, na educação, no se fazer gente com gente no mundo. Então, a gente tem toda essa esperança de possíveis caminhos. Tá certo. Luiz. Na verdade, essa esperança que a Edvânia traz, ela vem ao encontro de um poder público que tem a vontade de executar as políticas públicas. E então, na verdade, o nosso objetivo e o nosso ideal maior para 2025 é saber que estamos numa gestão onde a maior vontade é que as propostas sejam executadas, porque não adianta você encaminhar propostas sem um poder público que não tenha a vontade de executá-las. Então, na verdade, essa esperança da Edvânia faz com que eu não tenha a esperança, eu tenho que executá-las. Então, a gente irá buscando a vontade do Poder Executivo, irá iniciar a execução dessas propostas e, com certeza, nós teremos um futuro muito melhor, como diz o Ivânio, não só para nós, mas para a nossa geração futura e para todas as crianças, animais e etc. Ok, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. É só o início desse bate-papo, dessa conversa, né? Porque vamos falar depois da conferência estadual, né? A partir de março, né? Fevereiro, aí, final de fevereiro, início de março, a gente já começa a discutir isso aqui no programa também. Então, a gente quer agradecer. E o Ecologia e Meio Ambiente vai ficando por aqui. A gente agradece a sua companhia. A gente volta na próxima semana. Até lá.